Olha, tem gente que muda o mundo com a ciência. E tem gente que faz isso e ainda arruma tempo para tocar bongô e arrombar cofres por pura diversão. Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das mentes mais brilhantes e com certeza mais irreverentes do século XX, Richard Feynman. Pois é. Para os colegas dele, Feynman não era só um físico. Ele era tipo uma força da natureza. Sabe, alguém que simplesmente não aceitava as coisas como elas eram e que repensou a ciência de um jeito completamente novo. Essa pergunta, ela resume perfeitamente quem era o Feynman. E para responder, a gente precisa olhar para as várias vidas que ele viveu dentro de uma só. E vamos começar com uma das mais intensas. A participação dele num dos projetos mais secretos e, sem dúvida, mais impactantes de toda a história. Então, a nossa história começa num dos momentos mais tensos do século XX, a Segunda Guerra Mundial. No meio daquele caos todo, a ciência foi chamada para uma missão. Uma missão que ia mudar o rumo da humanidade para sempre. Construir a bomba atômica. E a ascensão do Feynman foi, assim, meteórica. Em pouquíssimos anos, o cara foi de recém-formado a uma peça central no Projeto Manhattan. A genialidade dele para matemática era tão óbvia que os chefes do projeto não pensaram duas vezes antes de chamar ele, com só 24 anos de idade. E é aqui que a gente vê o quão peculiar ele era. De um lado, você tem o cientista seríssimo, criando fórmulas para a bomba, gerenciando o que eles chamavam de computadores humanos. Mas aí do outro lado, tava o cara que tocava bongô para espairecer, que virou mestre em arrombar cofres só para mostrar que a segurança era uma piada e que adorava desafiar a autoridade só pelo prazer da coisa. E como se não bastasse toda essa pressão absurda do projeto, o Feynman ainda vivia um drama pessoal terrível. Ao mesmo tempo em que o trabalho dele ajudava a definir o futuro do mundo, ele estava lidando com a dor de ver a primeira esposa, Arline, a quem ele amava muito, morrendo. Essa mistura de genialidade e tragédia pessoal marcou a vida dele para sempre. Ok, a guerra acabou e a mente inquieta do Feynman, claro, não parou. Pelo contrário, foi aí que ele se voltou para os maiores mistérios do universo. E foi nesse período pós-guerra que ele realmente cimentou seu lugar na história, criando teorias que viraram a nossa compreensão da realidade de cabeça para baixo. Então, depois da guerra, Feynman pegou um dos maiores abacaxis da física para descascar. Como é que a luz e a matéria conversam entre si? E a resposta dele foi a eletrodinâmica quântica, ou QED. É como se ele tivesse escrito o manual de regras definitivo desse jogo maluco que acontece no nível das partículas. E olha, esse manual era tão, mas tão preciso que virou uma das teorias de maior sucesso em toda a história da ciência. Esse trabalho foi tão revolucionário que deu a ele o Prêmio Nobel de Física em 1965. É o topo, a maior honra que um cientista pode ter. Mas o mais incrível não é só o que ele descobriu, e sim como ele descobriu. É aqui que a genialidade dele explode. Ele basicamente inventou uma nova língua, uma língua visual. São os famosos diagramas de Feynman. Ele pegou páginas e mais páginas de matemática super cabeluda e transformou tudo em desenhos. Simples e intuitivos. Foi como se ele tivesse desenhado um mapa para o mundo subatômico, sabe? De repente, a física quântica ficou muito mais fácil de entender para todo mundo. Mas pensa que ele parou por aí? Que nada! A curiosidade do Feynman não tinha fim. Ele também se meteu a explicar umas coisas muito esquisitas, tipo a superfluidez. Imagina um líquido que flui sem nenhum atrito, como se fosse um fantasma. Pois é, ele foi lá e criou uma teoria para isso também. A mente dele simplesmente não desligava, estava sempre caçando o próximo desafio. E essas aventuras não ficaram só no mundo das partículas, não. Feynman viajou bastante, e uma das experiências que mais marcou ele aconteceu aqui pertinho, na América do Sul. Foi lá que ele aprendeu, na prática, uma lição importantíssima sobre a diferença entre simplesmente saber o nome de algo e entender de verdade aquilo. Pois é, nos anos 50 ele veio dar aula no Brasil. E de primeira ficou encantado. Ele via crianças, sabe? Crianças em livrarias comprando livros de física. Ele pensou, nossa, cheguei no paraíso da educação. Mal sabia ele que essa primeira impressão, bom, ela era bem enganosa. É que, logo, ele notou uma coisa que não batia. Ué, se todo mundo parecia tão interessado, por que o Brasil não formava tantos físicos? Tinha alguma coisa errada. E a pergunta que não saía da cabeça dele era: o que, afinal, está acontecendo dentro da sala de aula? E a resposta foi um choque. Ele descobriu que a base de tudo era a decoreba. Os alunos eram incríveis em recitar definições, em cuspir fórmulas, mas na hora de pegar aquele conhecimento e usar para resolver um problema de verdade,
Nada. Eles não conseguiam. Para Feynman, aquilo era o oposto do que a ciência deveria ser. Era só uma imitação. E sendo Feynman, ele não ia ficar quieto, né? Com toda a sua franqueza, ele subiu num palco, na frente de um monte de professores e gente importante, e mandou a real na lata. Nenhuma ciência está sendo ensinada no Brasil. Pensa no climão. Foi um choque de realidade. Uma honestidade brutal que mostrava o quanto ele levava a sério o verdadeiro conhecimento. E essa obsessão dele pela verdade, por entender as coisas de verdade, não só decorar, iria marcar o último grande ato da sua vida pública. Anos mais tarde, essa habilidade única de Feynman de pegar algo super complicado e deixar tudo simples seria testada para todo mundo ver, no meio de uma investigação sobre uma tragédia nacional. Estamos em 1986. O mundo inteiro chocado. O ônibus espacial Challenger explode no céu, 73 segundos depois de decolar. O desastre foi transmitido ao vivo e todo mundo queria saber uma coisa. O que aconteceu? Então o Feynman foi chamado para a comissão do governo que ia investigar o acidente. Mas ele logo ficou de saco cheio da burocracia, dos relatórios que não diziam nada. Então, como sempre, ele foi investigar por conta própria. E o foco dele se voltou para um pedacinho de borracha que ninguém estava dando muita bola, os tais anéis de vedação. E aí vem a cena clássica. No meio de uma audiência, com as câmeras de TV ligadas, Feynman fez um experimento com um copo d'água com gelo. Simples assim. Ele pegou um pedaço da tal borracha, mergulhou na água gelada e mostrou, ali na hora para todo mundo, que ela perdia a elasticidade. Em segundos, ele demonstrou a causa do acidente. Um gesto simples que expôs a verdade que meses de investigação oficial não conseguiam encontrar. E essa atitude, sabe, essa busca implacável pela verdade, fosse no mundo minúsculo dos átomos ou na investigação de um desastre, tudo vinha de um mesmo lugar. Para ele, a ciência não era só ter a resposta certa. Era sobre a jornada, sobre a aventura de descobrir. No fim das contas, o maior legado que o Feynman deixa é um lembrete muito poderoso. O de que a ferramenta mais incrível da ciência não é um computador gigante ou um acelerador de partículas. É uma mente curiosa, honesta e que não se leva tão a sério. Ele mostrou que a ciência, na sua melhor forma, é uma aventura profundamente humana. Ele provou que até os problemas mais complicados do mundo podem ser entendidos se a gente tiver a coragem de fazer as perguntas mais simples, de seguir a nossa curiosidade até o fim, sem medo de questionar quem está no comando. E isso faz a gente pensar, né? Que mistério do nosso mundo hoje poderia ser resolvido se a gente simplesmente olhasse para ele com essa curiosidade implacável de um personagem como Feynman.